Olá! Hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre qual a diferença do projeto Sistema de Dilúvio com os demais projetos de Sprinkler. Vamos primeiro entender o que? Como fazer o combate. Existe uma tendência genérica de a gente achar que só porque é Sprinkler tem que ter água na tubulação e pronto. É fundamental, sempre, como eu falei nas outras aulas, vocês entenderem o conceito, tá? E o conceito é a maneira de como fazer o combate faz a diferença e a finalidade. Então, por exemplo, quando a gente fala em dilúvio, né, que é o que? O sistema de dilúvio é usado em locais que são considerados áreas de alto risco, tais como usinas de energia, hangar de avião, armazenamento de produto químico ou instalações de processamento. Tá? Então, o sistema de dilúvio são necessários onde a supressão de alta velocidade é necessária para evitar a propagação do fogo. No método tradicional, como eu havia comentado nas outras aulas, você tem o princípio do fogo de uma forma pontual. Ou seja, ele vai ter um início baseado em alguma circunstância atípica, né? Não previsível, porém, o início desse incêndio vai afetar, numa fase inicial, apenas o ponto de partida, né? Por isso que a gente chama que é um fogo pontual, né? E dessa maneira, o fogo vai startar o processo do sprinkler ali com a abertura do seu modelo, praticamente do que nós vamos trabalhar. Então, o que ocorre? Nós passamos a fazer a investigação no projeto com relação à área de cálculo. Então você, na verdade, você só define uma área pontual, independente da área e do volume que nós vamos estar trabalhando aqui, tá bom? Então você tem uma previsão, então você tem uma investigação do lado onde vai ser efetivamente a nossa área de cálculo. Então, dessa forma, nós acabamos no projeto procurando saber identificar aonde vai ficar a área de cálculo para que possamos fazer efetivamente o nosso cálculo hidráulico, tá? O que é muito diferente do modelo que nós temos aqui na parte do dilúvio, tá? Ou seja, a grosso modo, o material combustível ele tem a capacidade muito grande de alastrar pelo local em todo o local. Por exemplo, um tanque de gás numa reserva, né, numa cozinha industrial ou num depósito, tá? Material combustível, tinta, produtos inflamáveis, onde efetivamente pode ocorrer um risco de explosão. Então, o que acontece? A necessidade de você ter um uso simultâneo de todos os bicos. Então, aí é quando você tem efetivamente o conceito de dilúvio, né, de inundação, né? Nós vamos inundar o projeto com esta finalidade, tá? Então, neste caso específico, os bicos de sprinkler, que são bicos especiais, ele não é igual ao conceito do bico tradicional, ele tem uma geometria justamente para que seja acionado de uma forma automatizada, né? De uma forma que você possa estar atuando. Isso pode acontecer em vários ambientes, interno ou externo. No caso ambiente externo, né, vamos supor um tanque de combustível, você vai ter os anéis, eu depois daqui a pouco vou até mostrar para vocês, você vai ter os anéis que vão irradiar aqui o jato d'água. Enquanto aqui nós estamos vamos voltar aqui, enquanto aqui nós estamos numa condição de vertical, aliás, horizontal, que nós estamos na condição de vertical de atuação. Então você veja que é justamente tem a finalidade de resfriamento e tem a finalidade de estanqueamento também de qualquer princípio. É lógico que isso também pode estar conjugado com espuma, fazendo efetivamente a atuação, né? Também tem situações que envolvem não tanque combustível, por exemplo, transformadores também é um conceito, porque quem vai acionar esta válvula, quem vai acionar esse disparo é uma válvula que a gente tem denominada válvula dilúvio, tá?
que tem efetivamente a função de acionar todos os mecanismos. Então nós temos desde uma situação interna como externa, e como também a parte de tanques de gás, que você pode ter o acionamento também simultâneo, né? Nesse caso, veja que o conceito ele muda porque o ambiente pelo qual nós vamos extinguir o fogo, ele tem a necessidade emergente de estanqueamento de uma forma imediata, né? Ali, apesar do primeiro conceito também ele tem a função imediata, mas ele é pontual num único local, tanto que aí nasce as ITs específicas para cada finalidade, né? Por isso que a gente divide em projetos de sprinkler de uso geral, que vai usar o conceito do pontual. Uso específico, no caso depósito, também tem o conceito pontual, porém já entra com características de outros dados, parâmetros, e o conceito de uso específico de gás. Tem norma específica, T25, e outras de acordo com a finalidade, se você vai trabalhar. Se é tanque combustível, inflamável, ou tanque de gás também, ok? Agora eu vou passar para vocês 2 vídeos animados para vocês terem uma ideia do funcionamento desses 2 mecanismos. Vou mostrar um de tanque de gás e um outro já de um ambiente já interno, ok? Aí na sequência nós vamos analisar a atuação da válvula de dilúvio atuando nesses modelos. Você vai ver como vai funcionar a válvula de dilúvio para o disparo desse modelo. Então, vocês observaram lá no último vídeo que ele mostra justamente que era uma cozinha industrial ali, uma série de gás. Então ele pode também ter este problema de fazer a proteção interno, tá? Mas também podemos ter os problemas externos também, né? Aqui, ó, vamos lá, vamos ver esse projeto. Isso aqui é um projeto de uma companhia de gás, que você tem lá o depósito de gás, que fica geralmente numa parte interna e externa, de galpões também, né? Então, o que acontece? No seu projeto, você vai ter que definir onde vai ser a válvula de dilúvio, tá? Para fazer a operacionalidade, para abertura simultânea, tá? Estudar as válvulas, estudar o posicionamento do caminhamento, e a partir daí fazer a malha de distribuição dos bicos. Com cada ponto desse, vai ser um bico que vai operacionalizar, tá bom? Nós estamos usando aqui o FireGrid, é um cálculo complexo, precisa de um software. Com o FireGrid é possível você fazer esse tipo de cálculo. Você vai especificar a numeração, da numeração você vai ter o cálculo e o resultado efetivo do que foi designado, ok? É possível fazer esse cálculo. Lembrando que a vazão e a pressão, ele não vai ter as frações de versões. Ó, é uma vazão baixa, nós estamos trabalhando aqui com 46 litros por minuto e com meio bar, 50 meio bar de pressão, tá bom? Então
Então é um dado que você vai ter do especificação do fabricante, dos HV14, HV15, tá? Vamos ver um outro projeto agora também de tanque de combustível. Aqui é um outro projeto também de proteção feita em tanques, tá? Então você parte também, vamos fazer um modelo bem resumido aqui para vocês. Você vai ter a entrada, o controle da VGA, tá? A partir da VGA você vai entrar para o primeiro anel, que vai distribuir os bicos, SP1 até o SP11, do 12 ao 21, tá? Tanque de combustível. Sistema bicos abertos simultâneos, sendo a linha de cima e embaixo com as mesmas dimensões. Vazão inicial do bico 50 litros por minuto e a pressão inicial do bico 40 MCA e 400 kPa, 4 kg, seria 4 bar, tá? A partir daí você vai especificar, a análise do software é muito simples, você vai entrar com os dados praticamente da numeração, as vazões e pressões de partida, e a partir daí você vai rodar o cálculo, e do cálculo rodado você vai ter um volume de vazão, pressão, perda de carga e um relatório detalhado para você entregar para o Corpo de Bombeiro. Sempre lembrando que você tem que entregar o relatório e a especificação do bico que você vai utilizar, tá? O bico que você vai operacionalizar aí no seu projeto. Aqui é um projeto maior, são 5 tanques de combustível, tá? Você vai analisar o tanque mais desfavorável. Também você pode calcular o tanque principal. Então você tem um anel principal, o tanque aqui já com as características do anel. Vamos recordar aqui na imagem, seria algo semelhante a esse modelo aqui, tá vendo? Você pode ter um tanque de combustível associado ao modelo, tá? Então como vai ficar esse projeto aqui? Vamos lá. Então você tem a cota, tem um anel já definido, ó, geralmente 2 anéis. Você tem uma área de atuação que você vai desenvolver a aplicação do bico, tá vendo? Ó? É o raio de ação dele de acordo com o fabricante, tem um ângulo de atuação. Esse aqui a gente está trabalhando com 18 aspersores, modelo MV15, vazão de 40 litros e um anel de 3 polegadas, tá? Então deste anel aqui, a gente vai direto para a válvula de dilúvio, que está associada ali na central. Você vai organizar no seu projeto. Todas as características do tanque você pode ter uma identidade, volumetria, né? Tem os pontos associados pelo qual você vai empenhar aí o trabalho. A partir daí, também segue a mesma analogia. Você vai especificar os modelos, os diâmetros, expressões e vazões de partida. E a partir daí você vai ter um resultado. Você pode também desenhar ou exportar esses dados aqui. Você pode desenhar a tabela no próprio projeto, com as características de que foi calculado, as pressões para você dimensionar a bomba, como também você pode exportar esta planilha aqui para o Excel, para que você tenha efetivamente a planilha já para o formato para entrega do Corpo de Bombeiro. Então você vai ter aqui uma planilha com a capa, com o índice, como você foi utilizado, a entrada de dados que foram utilizados, um resumo, uma planilha detalhada para você entregar para o Corpo de Bombeiro, ok? Então bem prático a operacionalidade do sistema. E temos também aqui um exemplo de projeto com a parte de tanque de transformador. Então, você pode também ter vários anéis interligados, tem a válvula que vai operacionalizar, a tabela pelo qual você vai usar, o tipo de bico que você vai usar, e aí os anéis que estão pulverizando. Então você pode ter um esquemático associando a numeração e a saída de dados aqui relacionado ao tipo de modelo que você vai operacionalizar, ok? E aqui você pode pegar um catálogo fabricante com as características, tá, do modelo que você vai aplicar, tá? Eles chamam de spray nozzle, tá? Ele tem uma característica aqui que vai variar na densidade que você vai operacionalizar no seu ângulo de atuação,
o diâmetro, o modelo e o ângulo que vai operacionalizar, como ele vai trabalhar. Então você pode trabalhar, estudar esses ângulos no projeto e a partir daí especificar exatamente como você vai atuar cada bico desse no seu projeto. Cada ponto desse projeto aqui vai estar atuando numa área, numa lateral. Então você tem que calcular esse volume para chegar nessa denominação. E também segue o mesmo conceito, né? Os cálculos que você está associado, o modelo, né? Até as vazões que nós chegamos e efetivamente a planilha para você entregar para o Corpo de Bombeiro. Lembrando que você vai ter que entregar o cálculo e entregar o cálculo e o catálogo do fabricante também. Então, lembrando que também nós podemos ter dilúvio em esteiras em locais onde você tem exatamente a necessidade de extinção imediata, ok? Então tá bom, pessoal. Então eu mostrei para você como é bem interessante essa área. É uma área tem uma carência muito grande de profissionais que se dediquem, se empenham. Na verdade, você vai necessitar um pouco mais de estudo nas partes das ITs relacionada à parte de combate a incêndio, nessa parte especial de dilúvio, que é combustível, tá? E a ferramenta ela é muito prática, é simples de usar, não tem muita complexidade. Eu acho que requer mais você ter a determinação do fabricante, do modelo que você vai atuar do bico de sprinkler, fator K, um estudo correto no catálogo fabricante, ele te dá um ângulo de operação e a partir daí você prestar um serviço. É um projeto especial, porém é um projeto de grande importância, como vocês viram aí no vídeo, ok? Estou à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida ou queiram perguntar, estou à disposição. Muito obrigado, até a próxima aula.